Olá, tudo bem? Outro podcast é a Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Muito prazer, seja bem-vindo. Eu sou o Silvinho, o host desse podcast. Aqui eu trago pessoas especiais para nos ajudar a entender o poder e a força do seu imóvel. Seja você corretor, seja você empresário, seja você proprietário de imóvel ou investidor. E ao meu lado hoje, com muita honra, Camila Félix. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo. Imagino. Aqui, este canal é seu, fique à vontade para suas primeiras palavras. Obrigada, primeiramente, né, Silvia, por me escolher para estar aqui, para contar um pouco da minha história. Obrigada por poder compartilhar isso com o seu público, que é um público que eu sou espectadora também, né? Então eu sei o quanto você tem feito um trabalho muito bonito, um trabalho que eleva a nossa profissão. E estou aqui para compartilhar um pouco do que eu vivo, do que eu sinto e do que eu sou também, né? Muito obrigado mesmo, Camila. Camila, pessoal, já foi pedida para estar aqui e eu sempre quis isso. Teve uma vez que eu não lembro onde eu tava, aí uma espectadora nossa virou e falou assim: Silvinho, eu queria que você levasse a Camila, eu amo a história dela, eu quero entender, eu quero conhecer ela mais. Falei, cara, fica calmo, vai dar certo. E tá dando certo. Deu né? certo, Deu certo. Camila, eu sempre... as agendas e deu tudo certo. Organizamos. Camila, eu sempre começo com uma pergunta muito simples. Quem é Camila Félix? É difícil falar de nós, né? Mas a Camila Félix, em primeiro lugar, ela é cristã, Legal. Filha de Deus. Então, primeiro lugar é isso, né? Em segundo lugar, eu sou mãe também. Boa. Então, sou mãe do Augusto, de 6 anos. E sou fundadora da Inovare Negócios Imobiliários, que agora é o Grupo Inovare. Boa, né? boa. Já estiveram aqui pessoas da Inovare. Isso, foi nossos legal. líderes. Neto e a Mari, um abraço, um beijo pra vocês. Assistam o podcast deles, que ficou muito legal também. Ficou muito legal. Eu achei bom que transmitiu realmente, né, o que a gente é, Boa. a Inovare. Eu gostei bastante do podcast Show. deles. Camila, me conta um pouco mais sobre o seu processo, a sua entrada no mundo imobiliário, para que as pessoas conheçam. Porque, cara, hoje é muito fácil ver lá Inovare Negócios, Camila Félix, CEO, proprietária, fundadora. Mas como foi o seu ingresso nesse mundo? De onde você veio? Como que foi o seu sentimento de entrar? Quanto tempo você já está nesse mundo? Conta um pouquinho desse início para que a gente entenda mais e conheça melhor a Camila Félix. Tá. Eu vou começar lá de trás, né? Meu sonho sempre foi ser juíza. Nunca foi, não tinha pretensão nenhuma, nem conhecia o mercado imobiliário. Desde os meus 7 anos eu falava que eu queria magistratura. Então, como eu tinha esse objetivo muito claro, eu fiz tudo para que ele acontecesse. Então, assim, estudei muito na época de escola, né? Depois na época de vestibular. E sempre me esforcei muito nessa questão dos estudos. Iniciei direito sem pretensão, sem dúvidas, né? Já era aquilo que eu queria, naquele objetivo. E quando eu estava terminando, aí vem a nossa vida, né? Eu já estava namorando há quase 4 anos, já estava indo aí rumo a um casamento. E o meu ex-marido era corretor, já estava no mercado. Então, quando eu formei, ele falou assim, olha, se você for passar no concurso em qualquer lugar, eu não vou te acompanhar. Aí eu, ai meu Deus, o que eu vou fazer, né? Apaixonada naquela coisa. E aí, ele trabalhava na MRV na época. Ah, legal. E logo já veio aqueles lançamentos da GSP e do Esplêndido, né? Daqueles lançamentos que tiveram. E ele abriu a imobiliária inicialmente para trabalhar com a parte de vendas.
E eu estava no último período da faculdade. E eu falei, gente, então, já que ele tá começando, né, na imobiliária, e tava tendo muita demanda por locação. Como ele trabalhava só com vendas, muitas pessoas iam lá perguntando se trabalhava com locação e ninguém não trabalhava. E eu comecei, falei assim, já que ele já abriu a Inovare, essa empresa nas vendas, eu vou iniciar com a locação. Legal. E assim foi, fiz meu último período, fiz meu TCC baseado na lei de locação, depois fiz uma especialização em direito imobiliário e comecei nesse mundo de imóveis. E você se formou? Me formei. Você é advogada também? Sou advogada, isso. Legal, Camila. Tirei a pretensão da magistratura, mas, né, no Apaixonou último no período mundo eu falei, vou iniciar com uma carteira de locação. E assim que eu comecei, é muito legal. Há quantos anos atrás? Isso foi em 2019. Oh, desculpa, 2009. 2009. Algum tempinho já, Já hein? tem um tempo. Nós estamos, pessoal, porque o nosso podcast ele é atemporal, né, Camila? É. Ela começou em 2009 e hoje nós estamos em agosto de 2025. Isso Legal. mesmo. Então já tem um chãozinho aí, quase 20 anos. Quase 20 anos. 16 anos. 16 anos. Legal. E aí? E aí eu comecei, assim, é legal a gente contar a história, porque hoje todo mundo vê a Inovare como exato. né? Por isso que eu busquei isso aí. Resgatou. Porque é muito massa. Ah, Inovare tá aí, tá. Mas e aí? De onde vem? De onde Massa. vem. E aí, eu comecei do zero mesmo, assim. Primeiro, tinha um pouco conhecimento só da parte jurídica. Então, assim, eu sabia fazer os contratos, né? Sim. Mas a gente tinha uma recepcionista, ele e eu. Então, ele ficava na parte de vendas, eu ficava na parte de locação. Então, eu fiz todo o processo. Então, quem captou o primeiro imóvel para ser alugado foi eu. Que eu massa. tremia, porque é muito menina, né? Eu tinha 19 anos, Nossa. então eu tremia para fazer a captação do imóvel, né? E começou assim, fiz a primeira captação, de repente pus a placa, eu fui lá, colei a placa, Legal. aí ligou o primeiro cliente, fiz o primeiro contrato. Então, o primeiro mês, um contrato. No segundo mês, a mesma forma, já consegui captar 2, 3 imóveis, ia lá, colocava a placa, o cliente ligava, alugava. No segundo mês, mais 2 imóveis. E assim foi. Eu fazendo tudo. Então, eu fazia o atendimento, eu fazia o financeiro, eu fazia a captação, eu fazia vistoria. A gente tem contratos de 16 anos atrás. Que legal, A gente ainda tem clientes lá do começo, porque depois a gente fez a dissolução da sociedade. Sim. E eu fiquei com a parte da carteira, né? Aí você vai ver as vistorias, eu que fazia. Piso em bom estado, parede em bom estado. Tirava as fotinhas, então assim, foi muito no comecinho mesmo, né? E aí, você aprendeu o processo inteiro. Aprendi o processo inteiro. E aí, com 1 ano de empresa, nós já estávamos com 10 funcionários. Então, aí a gente foi conforme a demanda mesmo. Então, vamos contratar um captador, porque agora eu preciso ficar aqui no atendimento. Vamos contratar agora um balcão de aluguel, porque eu já tô ficando mais no administrativo. Então, assim começou. Com quase 3 anos de empresa, a gente já estava com 20 funcionários. Então, a empresa cresceu muito rápido e foi muito bom. Sim. Até que em 2019, né, nós nos divorciamos e nós fizemos a dissolução da sociedade. Então, ele ficou com a metade da carteira e eu fiquei com a outra metade. E foi muito bom, porque, assim, foi através de uma resposta de oração, né, de que eu continuasse no ramo imobiliário, porque quando eu me separei, eu fiquei muito perdida. O que eu vou fazer agora, né? Ele já tinha essa empresa antes e o divórcio Sim. mexe muito. Meu filho estava com 10 meses apenas. Caramba. E aí, através de uma revelação, veio que era para eu me manter no mercado imobiliário. Legal. E aí, só um parênteses lá atrás. Quando você iniciou, beleza, vou entrar pro mundo imobiliário aqui. Aí, o que depois que você entrou, qual foi o sentimento? Falei, puta, tá tranquilo, vou largar a magistratura e vou continuar aqui. O que te tocou? O que você sentiu nessa entrada? Primeira possibilidade de ganhos infinitos. A realidade eu falei assim, é essa. Bom,
eu vou ser juíza, eu vou ganhar lá meus 30 e poucos mil, só que no mercado imobiliário, se eu fizer 10 contratinhos de 3 mil, eu vou conseguir esses 30 mil, né? Então eu comecei a... Não, 100, né? 100 contratos de 3 mil, eu vou conseguir esses 30 mil de renda. E inicialmente foi esse propósito mesmo, foi sabe? Essa ideia... De que... Porque a magistratura, ela vinha pela estabilidade, né? Pelo financeiro também, pela autoridade. São crenças da nossa geração, né? De antigas, né? Não, ó, você tem que ter estabilidade e tal. Mas o mercado proporciona também, isso, né? Assim, a família... Seu pai é advogado, meu pai né? é advogado. A família teve um peso nessa decisão. E como assim, desde os 7 anos, eu sempre falava nisso e nunca mudei, eu tinha certeza que se eu escolhesse esse caminho, ele iria acontecer. Né? Certeza absoluta, ainda mais com o apoio da família. Seu pai já era do ramo, né? Isso, mas eu vi nesse... E antes disso, já passei por várias outras situações. Eu, com 16 anos, comecei a ir para os Estados Unidos comprar mercadorias importadas e revender. Então, eu já estava nesse processo. Então, eu sempre gostei do comercial. Legal. E aí, foi dando certo as coisas, né? Aí vocês separaram, voltando ao assunto, vocês separaram, você teve a revelação de continuar. E como que foi a ideia da Inovar? Como que foi esse início lá em 2019? Continuar no mercado imobiliário. Certo. Só que como, né? Eu vou abrir uma outra imobiliária, eu vou ficar só no aluguel. E aí, veio a grande sacada, né? Tava começando esse ramo, o alto padrão, tava começando a falar de nichar o mercado. E eu sempre fui muito fuçada. Sabe aquela pessoa que gosta de curso, gosta de treinamentos? E eu fui em um treinamento em São Paulo que me falou sobre escala, né? A gente foi um treinamento muito bom, o MMI. MMI. Aquele livro, O Segredo da Mente Milionária. O autor dele que faz esse treinamento. É um treinamento muito bom. Você tem ele, o Tim Harverker, isso. E eu fui nesse treinamento e foi muito bom, assim... Abriu a mente. E para crenças limitantes que nós temos, né? E lá eu falei, primeira coisa, tava falando muito de nichar, e não tinha nenhuma imobiliária nichada naquela época. Em 2000, Flavão, nessa época, tava começando um momento de mexer com terceiro alto padrão, né? Só que ele não trabalhava com aluguel. E a minha ideia, eu não tinha pretensão de venda. Você já tinha um braço de aluguel. Eu tinha minha carteira, que na época que nós nos divorciamos, eu fiquei com em torno de 200 contratos ativos. Sim. Então, aí, o que aconteceu? Como eu quis pegar imóveis mais de alto padrão, eu fiquei com uma menor quantidade. Mas com o mesmo nível de valor. Um ticket maior. Sim. E ele ficou com um ticket menor. Então, eu já tinha essa ideia que eu queria focar no mercado de alto padrão. Boa. E tava começando também aquela questão dos online, né? Sistemas online, assinatura digital. Então, assim, a gente tá falando de 2019. Sim. E eu falei, a minha imobiliária vai ter 3 diferenciais. Primeiro, vai ser nichada no alto padrão. E aí, até então, tava só no aluguel. Nichada no alto padrão. Segundo, a gente vai ser totalmente digital. Porque aí, 3 meses depois que eu decidi isso, veio a pandemia. Caramba. Veio a pandemia. Então, assim, falei, vai ser totalmente digital. E na alocação em Uberlândia, ela tinha um sistema que ele era o sistema de todas as imobiliárias aqui. E eu peguei um sistema de fora, que eu vi numa feira, no Conecta Imob. Então, assim, eu já fui disruptiva em algumas coisas na locação. Nesses modelos. Porque as imobiliárias de locação são muito tradicionais aqui em Uberlândia, né? Sim. Hoje que tá começando a mudar, mas assim, até então, em 2019, há 6 anos atrás, elas eram mais tradicionais. E focado no mercado imobiliário. E aí veio também a questão de mulheres, né? Boa. Aquela série lá do Selling Sunset, me abriu a mente foi uma inspiração, né, para o modelo de imóveis de alto padrão, mulheres e tal. Mas eu tava muito ferida, né? Eu tava desacreditada de homens, eu tava... Você acreditava que todos eram igual a ele? Não só isso, eu acho que assim... O empoderamento feminino tava em alta. Tava em alta. A minha história foi assim, de ir no fundo do poço e depois levantar. E eu falava pequenas, assim, emoções 10 da turbilhão. meses de idade, aquelas emoções. E eu falava assim, gente, se eu, que tô passando por tudo isso, consigo, qualquer mulher consegue. Então, eu comecei com essa visão,
né? Sim. Lá atrás, assim, foi essa visão. Então, a gente começou. E aí, como o imóvel que eu pretendia abrir a nossa sede, a gente construiu ele praticamente do zero, foi um BTS lá, na Francisco Galassi. Francisco Galassi. Nós ficamos 1 ano trabalhando de home office. E aí, como que foi esse processo também, que foi bem, bem difícil, né? Porque pandemia, os contratos de locação, a gente teve que renegociar vários, meu faturamento foi, né, diminuiu. E eu saí de um divórcio com várias pendências financeiras. Então, assim, eu não tinha dinheiro para abrir uma imobiliária, né? Você foi fazendo conforme o seu bolso. Isso. Aí eu falava assim, gente, eu vou gastar uns 50 mil para eu abrir a imobiliária. Então, eu tenho aqui uma renda de quase 20 mil da minha carteira. Então, eu vou trabalhar 3 meses sozinha, cuidando da minha carteira inteira, para eu conseguir esse dinheiro, para eu fazer caixa, para eu abrir a imobiliária. E assim foi. Fiquei 3 meses sozinha. Depois chamei uma irmã, uma das minhas irmãs, para me ajudar. Ela começou a fazer... Me ajudava em tudo. Financeiro, administrativo, contratos. E aí, a gente não estava atendendo muitos clientes de fora, né? Só os que a gente administrava mesmo. Enfim, aí em 2020 que nós abrimos a nossa sede. Então, nós ficamos quase 1 ano só administrando a carteira que nós tínhamos e pegando caixa, né? E aí, nessa fase, a gente contratou umas 4, 5 pessoas para nos apoiar, que tá comigo até hoje. Como parceiros corretores? Não, como administrativo. Então, eu contratei financeiro, contratei captador de imóvel, contratei balcão, né, de aluguel. Então, a gente tava começando ali a fazer, a inovar, existir, mas sem uma sede física. E como que veio o nome Inovar? Por quê? Você já começou com o Inovar ou ele apareceu depois? Não, eu já comecei com o Inovare. Nessa fase, né, que eu tava buscando revelação, estudando e tudo, uma coisa que eu queria ser era disruptiva. Legal. Falei, eu quero... E tava começando aqueles vídeos diferentes, né? Peguei. E eu falei, então vamos inovar no mercado imobiliário. Porque era a primeira imobiliária que estava com essa pegada do digital. A primeira imobiliária focada no alto padrão. Então, e focada em mulheres. Então, seria uma imobiliária disruptiva. Então, nós pensamos no nome Inovare, de inovar mesmo. Do verbo inovar. E então as coisas foram acontecendo. Em 2020 nós abrimos a nossa sede ali na Francisco Galassi e começamos a atender o mercado, né? E aí, o que aconteceu? Assim, uma particularidade. Eu não estava no mercado imobiliário, mas vocês eram muito bem vistas. Eu sei dessa época e eu não vivi o mundo imobiliário. Eu não era do mundo imobiliário. Eu tô no mundo imobiliário de 2022 pra cá. Então, eu já conhecia antes e quando eu entrei, falei, pô, velho, que modelo legal. Não, e aí eu tava falando só de aluguel. Até então, eu não tinha pretensão de venda. E um dia eu fui mostrar um imóvel de aluguel. A moça falou assim pra proprietária, vocês vendem esse imóvel? Aí a proprietária falou, vende, quanto? 2 milhões. Não, eu quero o imóvel. E aí, eu fui vender o primeiro imóvel desse jeito. Até então, nunca tinha vendido antes. Minto. Quando eu saí da minha casa pra me divorciar, eu vendia a casa que eu morava. Então, acabou que... Mas assim, a primeira venda minha mesmo foi dessa forma. Então, a ideia, depois que você separou a sociedade e começou no negócio, a sua intenção primordial era continuar no aluguel, porém, alto padrão. Alto padrão. Sem venda. Sem vendas. Eu até pensava em venda, mas era muito distante, porque eu não conhecia esse mercado, não conhecia, né? Sim. Aí a primeira venda veio desse jeito. Aí, 100 mil reais de comissão, uma venda de 2 milhões, 100 mil. Falei, gente, esse negócio é bom demais. Tem jogo aí. Eu tenho que esforçar 3, 4 meses, suar, pagar funcionário, não sei o quê, pra eu ganhar 100 mil reais, administrativo. Topo. Esse negócio é bom, já me despertou. Aí a segunda venda foi da mesma forma. Fui mostrar um imóvel de aluguel. E naquela época que os juros, a gente não precisava... Você não precisava saber vender. Sim. Não precisava saber vender. As coisas estavam acontecendo. Os clientes mesmo, né? Estavam numa época muito boa. E aí aconteceu a segunda venda. A terceira venda. E aí eu falei, preciso contratar um administrativo para pelo menos colocar os imóveis de venda no sistema.
Você já estava digital. Já estava digital, contratei uma pessoa para fazer as Já captações tinha de o venda captador, e que colocar era... no sistema. E aí, isso foi por 6 meses. De repente, falei, não, não dou conta de fazer venda, porque era só eu que vendia. Né, de fazer toda a gestão da imobiliária. Então, vamos abrir uma turma de equipe de vendas? Legal. Nós pensamos em abrir turmas. Então, eu chamei 4 amigas, a primeira foi a Mari, que hoje é uma das nossas líderes. Minha vizinha, Sua vizinha, Mari, maravilhosa. E ela e a Flávia, minha esposa, se tornaram amigas fitness. Elas vão pra pedal e lá no condomínio elas se conversam. A Mari, gente finíssima. Isso. A Mari começou. A Mara Rúbia, que está comigo até hoje também. Não conheço pessoalmente. Todo mundo conhece ela como fofa. Você vai na segunda-feira lá na imobiliária, você vai conhecê-la. Quero falar com ela. A Marina, um abraço, Mara. A Marina, que é minha irmã, que estava comigo nessa época no aluguel, me ajudando, e falou, vamos, já que as coisas estavam acontecendo comigo, né? Ela estava vendo tudo aquilo, falou, vou também começar no mercado de venda. Marina também, linda, especial. A Marina tá lá até hoje. Está comigo até hoje também. Marina, um abraço. Hoje é uma corretora maravilhosa lá, uma das nossas melhores corretoras. E a Matilde, na época que ela era construtora. Então, ela também queria ir pro mercado. Por quê? Silvia, eu não tinha nome. Eu tinha acabado de começar. Nenhuma dessas tinha experiência. A Mari tinha uma experiência que ela já tinha trabalhado no econômico. Então, ela estava com 8 meses, mais ou menos. Vendendo bastante também no econômico. Sim. E eu fui chamar ela e falou, Camila, mas eu não tenho cliente pra esses imóveis chique, não. E aí, as coisas foram acontecendo, né? E nós começamos com essas 4. De repente, assim, em 2, 3 meses, a gente estava se destacando muito já no mercado, porque as coisas estavam acontecendo muito bem. E aí, abrimos a segunda, aí veio gestores, né? A gente não tinha gestão, vieram a Vânia, que veio para nos apoiar nesse primeiro momento, entrou como gestor, e aí a gente já abriu a segunda turma. 6 meses depois, a gente já abriu a terceira turma, e com menos de um ano, a gente estava com 10 corretoras. Porque aí, entra e sai, com 10 corretoras. E foi muito legal esse processo, porque aí nós fizemos, a gente nunca tinha trabalhado com lançamento, fizemos o nosso primeiro lançamento, que a gente ganhou como equipe de destaque, que foi o lançamento do Garnet da Max, construtora. Sim. Então, na Carioca. Nós ficamos com... Não é na Carioca? Na Carioca, isso. Nós ficamos em segundo lugar de vendas, com 10 corretoras na época. Acho que não chegou a 10, acho que a gente estava com umas 8, 9 corretoras. Nós vendemos 5 unidades na época, vendemos 7 unidades, na verdade. 5 no lançamento e 2 um mês depois. Então, aí todo mundo começou a nos procurar, né? Biot começou a nos procurar, as outras construtoras. E aí, as coisas foram acontecendo. Foi muito rápido e foi muito... como que eu falo? Aos poucos. Ao mesmo tempo que foi rápido, foi tudo aos poucos. A gente fazia essas turmas, a gente, né? Foi muito aos poucos mesmo. E aí, com 2 anos de equipe de vendas e com 3 anos de aluguel, nós resolvemos parar, porque as coisas estavam acontecendo de forma muito acelerada. E eu falei assim, gente, eu preciso fazer um planejamento estratégico da empresa. Por quê? Porque a gente está crescendo muito rápido, eu não quero correr o risco, né, de crescer dessa forma acelerada demais. E perder a mão. E perder a nossa cultura, o nosso propósito, por que a gente está aqui. E foi onde nós contratamos o Neto. Neto que hoje Urias. também é um dos nossos líderes, né? Nós contratamos... Isso foi em 2022. 2022. 2023. Nós estávamos com 3 anos de aluguel e 2 anos de equipe de vendas. 2023. Isso. 2023, Neto consultor. Neto já tinha passado por várias empresas. Veio de outro mundo. Ele atuava com consultoria. Então, consultoria, Camila, preciso fazer uma consultoria de planejamento estratégico na empresa. Quero colocar no papel, tem muita ideia na cabeça, mas preciso colocar no papel onde que a Inovar quer chegar, que números que a gente quer atingir. Boa, hein? E aí, isso a gente fez um trabalho lindo, assim, colocamos todas as minhas ideias, o Neto foi fenomenal nesse processo. Sim. E na época, a Mari a gente tinha dado a oportunidade para a Mari subir para gestora. Sim, que legal. Da equipe de venda, a gente estava sem gestão Ela saiu, depois época. Ela voltou, né? Ela contou a história. Isso, e aí ela
a gente estava fazendo esse planejamento estratégico e a Mari assumiu a gestão da equipe de vendas, que na época estava com 8, 9 pessoas, e o Neto continuar como consultor estratégico. E aí, de repente, a Mari aceita o convite da Perplan. Ah, tá, foi nesse momento. Foi exatamente nesse momento, né? Tava na minha sala quando aconteceu. E aí, ela aceitou o convite da Perplan e eu falei, nossa, Neto, o seu planejamento ficou perfeito. Ficou tudo que a gente quer. Só que como que eu vou colocar em prática? Minha vida é uma loucura. Eu não tenho... Tô sem gestão agora da equipe de vendas. Você não consegue assumir. Não consigo assumir a gestão e tal. Eu já tinha gestão do aluguel também, né? E ele falou assim, Camila, eu gostei demais desse projeto. Foi um dos projetos que abriu, me encantou. Sim. Se você quiser, eu tô dentro. Que massa, para te apoiar em todas as áreas e principalmente como gestor da equipe de vendas. E assim começou a história do Neto na Inovare. Que massa. Cara, eu não o conhecia. Eu conheci aquele dia que eu visitei vocês. De vista, assim, eu acho que eu já tinha visto ele no praia e tal. Mas que massa. Neto, um beijo no seu coração. Um abraço. Neto é muito especial. E hoje o front da Inovare... equipe comercial, Neto e Mari. Neto e Mari. E assim, tudo é diferente na Inovare, porque a gente é inovador, né? Então, tudo nós somos disruptivos. E nesse processo, o que nós fizemos? Nós pausamos o nosso crescimento, então nós não contratamos mais nenhum corretor. Nós realmente pausamos o crescimento para estruturar a empresa. Então, o que a gente percebeu? Para a gente ser referência no alto padrão, a gente tinha que mudar de lugar. Foi a primeira coisa que nós fizemos. A gente tinha que fazer uma sede super diferenciada. A gente tinha que ter corretores com um nível muito alto. Então, a gente colocou tudo que a gente queria. Sim. E nesse 1 ano, nós fomos estruturando. Nós contratamos 6 consultorias. Além do de planejamento estratégico, nós contratamos consultoria de marketing, consultoria financeira, para estruturar todos os números da empresa. A consultoria de processos. Então, a gente colocou tudo no papel, os processos da imobiliária. Dentro a parte da estrutura também, né? Então, a consultoria arquitetônica, de tudo que... E a parte do nosso branding, que a gente mudou logomarca. Então, assim, foi demais. 1 ano e 3 meses, aproximadamente, a gente fazendo a reforma do nosso lugar, paramos de crescer. E aí, em dezembro do ano passado, nós inauguramos esse novo momento do Grupo Inovare. Né? Que hoje é na Liberdade, ao lado da Ferola. Ao lado da Ferola. Em frente às Perplan lá da vida. Isso, em frente à Liberdade 1226. Que massa. Então, e tem dado muito certo. A gente tá muito feliz porque a gente percebe que nós estamos realmente conseguindo cumprir tudo que nós planejamos. Então, a cada 2 meses, eu e o Neto abrimos lá o nosso planejamento. Onde que a gente tá? A gente tá nesse lugar? Não. Isso aqui a gente precisa acelerar. Isso aqui a gente já tá lá na frente. Então, a gente sabe muito bem onde a Inovare quer chegar daqui 5 anos. E nós temos um planejamento para chegarmos nesses 5 anos. Legal. E estamos conseguindo cumprir, né? E a ideia de forma estruturada. Legal. Isso, de forma mais estruturada. Ô Camila, esse caminho de ser destaque pela inovação, pelos processos, pelos projetos, de onde o quanto você acredita que isso dá certo para o projeto imobiliário de uma imobiliária em si? Cara, isso faz sentido? Se você não tivesse feito isso, você teria essas condições, esse sucesso que a Inovare tem hoje? Você acredita que isso faz total diferença? Ou se você tivesse continuado, poderia estar dando certo também? Eu sempre pensei assim. Eu te pergunto por quê? Só para fechar. Para fechar o raciocínio. Porque são poucas imobiliárias que têm esse conceito de planejamento estratégico, de organização. E elas estão aí. E continuam. Aí eu queria só que você analisasse essa resposta e essa ideia no sentido assim, cara, é porque dá para ir, porque a galera vai sem. Concorda? Mas tipo assim, como se fosse um conselho para que as pessoas pudessem se organizar e melhorar o nosso ambiente imobiliário. Porque, cara, a gente vê cada muito coisa... imobiliário abrindo e fechando. Às vezes tem uma boa reputação, tem uma boa, mas não tem gestão, então, né? Aonde que está o ponto para que as pessoas possam fazer da forma que vocês fizeram? Porque quanto melhor
quanto mais e melhor, melhor pra gente, pra vocês, inclusive, né? Sim. O profissionalismo. Sim. Aonde que você acha que poderia ser pontos principais para que as pessoas sigam um caminho profissional que a Inovar tem? Eu acho que, em primeiro lugar, você ter o foco do que você quer. Boa. Então, boa. A gente falava assim, a gente quer posicionar no mercado de alto padrão? Não vamos cadastrar apartamento de 200 mil. Caramba, só que isso é difícil. Você falar isso para um corretor, né, que às vezes a amiga dela, a melhor amiga, fala, nossa, eu tenho um imóvel, me ajuda, não sei o quê. Aí o imóvel é 200 mil reais. Aí você fala, nossa, esse imóvel não cabe dentro do nosso portfólio, porque esse não é o nosso foco de atuação. É difícil. Só que a gente sempre deixou isso muito claro. A gente sabia que não seria rápido. E isso a gente tem ciência até hoje. Não é rápido, não é um processo rápido. Nossa, Camila, deixa eu fazer um adendo. Aqui, muitos corretores nos escutam aqui. O podcast, graças a Deus, tá fazendo esse papel de ajudar a nossa profissão. E assim, hoje, casando isso, o que aconteceu? Eu fui entregar um imóvel para um cliente meu, hoje de manhã, perto do praia. E aí eu fui falar com o síndico para liberar a gente para que eu entregue as chaves e tal. O síndico virou para mim e falou assim, cara, bom demais, você é corretor? Eu falei assim, cara, eu sou corretor e tal. Ele falou assim, nossa, tô com uma casa lá no Martins, você me ajuda a vender? Eu falei assim, cara, não. Eu não consigo. Eu não atuo lá. Ao contrário, que você talvez pense que eu vou te ajudar, eu vou te atrapalhar, porque você vai gerar uma expectativa e eu não vou te atender. Então, cara, te agradeço, te peço desculpa em não poder ajudar, porque não é o meu mercado, não é o meu tipo de imóvel que eu trabalho, então eu te agradeço. Isso faz parte do que você falou, né? Foco, eu sei o que eu quero, eu sei qual que é o imóvel que eu consigo ajudar o meu cliente. E aí, às vezes, você vai falar um sim pra agradar o cliente, mas aí você vai lá, você vai perder tempo indo, vai fazer, e você vai ver que não tem, você não tem público, né, pra comprar esse tipo de imóvel. Cara, então... E é exatamente o que a gente fala. vocês fizeram, isso. Fala sobre isso. Então, lá atrás, a gente percebeu que isso foi muito difícil, essa cultura. Até teve alguns momentos, até chamei o Fernando uma vez, porque eu falei assim, Fernando, é muito difícil esse mercado, Silveira, um beijo pra você. Silveira eu admiro muito nosso podcast. Ele toma café na sua xícara. Toma café na minha xícara. Toma café na minha xícara também. Você podia me convidar novamente pra gente falar, tomar café. Fernando Silveira, um beijo. E eu perguntei pra ele, eu falei, Fernando, tá tão difícil esse posicionamento, porque assim, o imóvel de alto padrão, ele é mais difícil sim de ser vendido do que né? Sim. E ele falou assim, Camila, se eu voltasse lá atrás, eu manteria como vocês estão fazendo, porque o trabalho de vocês tá muito legal e tal. E eu falei, não, vamos, né, continuar nesse foco. Eu pensei por um momento, porque na época que os lançamentos estavam bombando demais, as imobiliárias, você via os VGV 50 milhões, 40 milhões, e eu não tava fazendo esse número. Primeiro, porque eu tinha uma quantidade de corretores menores. Porque a gente era muito assim, o nosso perfil é um perfil muito premium, né? Muito sênior, na verdade. Então, a gente não colocava qualquer pessoa na empresa. Então, a gente tinha uma equipe reduzida, já ia por aí. E segundo, que a gente não atuava tão forte nesses lançamentos, né, menores, de ticket menor. Se o cliente chegasse em nós e falasse, quero comprar, a gente vendia. Mas a gente não fazia um trabalho para atrair esse cliente. Certo. Então, no começo eu tive essa ideia de, será que vale a pena pensar só em dinheiro e por esse caminho? Só que aí eu percebi que a gente queria ser uma empresa sustentável que pensa a longo prazo. Boa. E isso estava definido desde quando eu abri a Inovare. Eu sempre falei assim, com 5, 10 anos, eu não quero correr atrás de cliente. Eu quero que os clientes liguem no imobiliário e falem, eu quero comprar um imóvel que vocês estão de exclusividade, que é uma coisa que a gente atua muito forte, né? Então, essa foi a minha pretensão desde o começo. E aí, nesse processo, é difícil essa parte da cultura com os corretores, né? Mas elas também foram percebendo que o nosso posicionamento atraía esse cliente certo. E a gente preza muito pelo posicionamento, não só da Inovar enquanto empresa, mas das corretoras que fazem parte.
E a Mari foi um case de sucesso, porque ela até então estava atuando no mercado econômico. E até ela veio pro médio alto, começou a se posicionar. Então, assim, começou a postar as casas de alto padrão, começou a falar pro médico dela que estava vendendo, falar pro... Sabe, assim, começou a se posicionar e as coisas vieram. E, assim, de forma normal, sem... A gente não fazia tanto anúncio de tráfego pago, mais de relacionamento mesmo, Sim. Né? E aí, as corretoras que estavam junto foi vendo que acreditou no projeto. Isso, o posicionamento fazia toda a diferença. Então, hoje, a gente tem uma equipe de marketing muito focada no posicionamento, não só do grupo, mas também das corretoras, né? Sim. Qual o tipo de material que você vai postar, que tipo de imóvel que você vai postar, como você vai... Enfim, essa parte das redes sociais ajuda muito. E quando você falou assim, Camila, em que momento a inovação, né? O que eu acho? A gente é conhecido por sermos inovadoras. Por quê? Porque nós estamos posicionadas no alto padrão, na inovação, de ser uma equipe só de mulheres, enfim, de vários diferenciais dentro do mercado imobiliário. E quando a gente entra para fazer qualquer coisa, o primeiro pensamento, como que a gente pode fazer isso de forma diferente? Legal. Então, quando a gente nunca tinha feito nenhum lançamento. Quando nós falamos assim, vamos fazer o Garnet, vamos. Então, assim, a gente vai fazer o lançamento. E ficamos em segundo lugar com 7 vendas, né? Comparando com empresas que têm 100 corretores, 150 corretores. Então, assim, o foco, né? Aí a gente fez um vídeo, fizemos evento, foi muito legal o processo todo que nós vivemos. A construtora ficou muito satisfeita, o nosso cliente ficou muito satisfeito e nós fomos totalmente disruptivos do que o mercado estava fazendo naquela época. Hoje, as pessoas Todo mundo faz a mesma coisa. Fazendo, né? Sim. Mas tudo que nós fazemos, como que nós podemos fazer isso de forma diferente? Legal. Não, que a gente não acredite na forma que todo mundo tá fazendo. Então, um exemplo, panfletagem. Panfletagem dá resultado? Dá. Só que não é a forma que a imobiliária quer se posicionar. É isso aí. Tá tudo bem quem faz, tá tudo bem. Sim. E dá resultado. A gente não... Ligação, fazer lista fria. Nós, da imobiliária, não queremos nos posicionar dessa forma. Mas nós sabemos que imobiliárias que se posicionam assim, elas têm resultado. É o público e o foco delas. O público e o foco. Então, a gente, inclusive nesse planejamento, nós estudamos muito o nosso cliente. A gente entendeu que a gente precisa atingir 60 mil pessoas daqui de Uberlândia, que são as pessoas que a gente quer, que são pessoas que têm renda acima de 30 mil reais. Elas representam em torno de 6% da população. Então, a gente sabe que a gente quer chegar nelas. Então, o evento que a gente vai fazer é focado nelas. A forma que a gente vai fazer alguma ação é focado nelas. Legal. Então, quando a gente entra para fazer alguma coisa, é para o público de alta renda. Boa. Entendeu? Então, a ideia num caminho que isso também serve para corretores. Né? Com certeza. Foco e posicionamento. Isso. Saber o que quer e saber aonde você quer chegar faz toda a diferença nesse mundo imobiliário nosso. Eu quero que as pessoas entendam que não é simplesmente abrir um negócio e ir lá e fazer. Cara, se organize. Principalmente, por exemplo, eu fui dar uma palestra numa imobiliária e uma gestora, tinha muita gente nova. Uma gestora virou e falou assim, não, Silvinho, corretor vende de tudo. Eu falei, não faz isso. Não pode, não dá, não acontece. Porque assim, quando você, dono de imobiliária, não se posiciona, não se organiza, não sabe o seu foco, não tem o que quer, o que acontece? Nós temos, Camila, que assumir uma meia-culpa. Porque os corretores que não têm essa direção, que eu vejo que a Inovar tem clara, eles se afugentam do mercado. Acaba que atrapalha todo o mercado. Por quê, Camila? Não é simplesmente... Foco, né? Não tem foco, por exemplo. Olha só, uma gestora vira e fala... E outra, de todo... Ela não tá errada, ela só não tá sabendo se organizar em relação à equipe dela. Mas, por exemplo, eu sei que dá para uma imobiliária grande atender todo o tipo de cliente. Porém, ela tem que segmentar e direcionar o corretor. Sim. Porque senão o que acontece, Camila? Você tem um gestor que se posiciona assim, o corretor tem que vender tudo, ela tá bagunçando a cabeça do corretor novo que tá entrando. Esse cara vai deixar a profissão
e vai fazer caca no nosso mercado e vai nos atrapalhar em todo. Então, eu fico muito feliz de saber que existem imobiliários como a sua, que tem esse direcionamento, que tem esse foco. Por exemplo, igual existe imobiliária focada no mercado econômico, que dá aula e que fatura tanto quanto os de alto padrão. Mas por quê? Foco e posicionamento. Cara, eu não vou atender um cliente de 2 milhões, eu não consigo. Ponto! E se eu fosse pensar só em dinheiro, no financeiro, Exato. essa não seria a minha estratégia. Isso Essa não aí. seria a minha estratégia. Por Ué. quê? Porque o financeiro, o que é volume de pessoas? Quanto mais gente, mais você Exato. vende. É imobiliária grande. E eu tinha capacidade disso. Só De que seguir essa linha. De seguir essa linha. Só que eu falei assim, gente, não é isso que eu quero, Boa. né? Então, quando você começa a pensar no longo prazo, ó, eu quero que a minha Nossa, empresa meu Deus. não é agora. Eu tô fazendo um planejamento da Inovar de 5 anos, mas ela já tem os números que ela quer ter com 10 anos de empresa. Então, quando você pensa nisso, a sua cabeça muda. Porque, assim, se fosse pensar, vamos falar, 2 anos atrás, lançamento tava bombando. Eu teria ido pro lançamento. Senão a gente fica empresa de momento, entendeu? Exatamente. O momento que tá bom é esse, eu vou focar nele. Não, o momento... E não é assim. Eu acho que é lógico que a gente não deixa de vender. Igual eu falei, o corretor, se tem um lançamento que não é o meu perfil e o cliente me busca para comprar, Você entrega. eu vou. Só que eu não vou me Boa. posicionar como... Boa. Dessa forma, entende? E Camila, eu vejo muitos corretores nessa pegada. E assim, tem um problema da pessoa, do corretor? Tem. Beleza, o cara não tem foco nem dele. Como que ele vai fazer isso no negócio? Ele não sabe o que ele quer pra vida dele. Então, ele entra numa empresa que não o direciona, qualquer lançamento que vier, ele vai estar no meio pra ver se sobra alguma coisa. O que eu costumo dizer muito aqui, e você acabou de falar, longo prazo, nas minhas filosofias mentais que eu fico ali analisando e falando, eu falo muito sobre o corretor, e eu vejo que a Inovar tem isso, o corretor fazer da corretagem um projeto de vida. Exatamente. Projeto de vida na corretagem não quer dizer que você vai vender tudo. Projeto de vida na corretagem... É você escolher. É você escolher e a gente tem, por dom divino, escolhas. Eu escolho o que eu quero. Sim. Eu tenho esse poder. Eu faço o que eu quiser. Se eu tiver no caminho certo, Deus vai me abençoar e tudo bem. Quando você pensa em projeto de vida que a Inovar tem, a gente fala de algo muito importante que é o que você falou, longo prazo. Longo prazo. E eu tava nas minhas filosofias de vida, até ontem eu tava conversando com a minha esposa sobre isso. Me deu um clique, Camila. O meu projeto de vida na corretagem é um projeto de vida. Dinheiro é consequência e vai acontecer. E muito bom. A gente tem essa alegria do mundo imobiliário de nos proporcionar isso. Sim. Rentável pra caramba. Poucos lugares. Maior produto da prateleira, né? Quando a gente fala de produto. Quando a gente fala de produto, é o maior, é o mais caro. Aqui, Camila, o que eu tava analisando? Vê se faz sentido e eu gostaria que você discorresse sobre isso. Quando eu falo de longo prazo, em projeto de vida, quando eu tenho um projeto de vida de longo prazo, eu ganho tempo. Com certeza. Eu ganho tempo. Pô, velho, eu quero estar com daqui... Porque analisando, Camila, a nossa geração, nós dois, por exemplo, nós temos mais 40 anos de trabalho sossegado. Se a gente nos cuidarmos, certo? Nós temos mais 40 anos. Se eu falo assim, cara, você tem mais 40 anos no que você tá fazendo, cara, eu vou com calma. Porque eu sei o que eu quero. Eu não vou fazer qualquer coisa. E nem aí... se perder no caminho, né? Porque é isso que Exato. acontece, as pessoas se perdem no caminho. O que eu percebo? O ramo de corretagem em si, muitas pessoas começam ele como um bico, como um extra. Corretagem não é plano B. Não é plano B. Ponto. Isso é uma das perguntas que nós fazemos quando a gente vai conversar com alguém para fazer parte da equipe. Você é ou você está? Boa. Você é corretor ou você está corretor? Boa.
Porque o estar, ele não tem... Faz assim, ó. E não pode ser visto como um plano B. Então, assim, e a gente vê que, como a nossa profissão é banalizada, né? Assim, ela tem essa... Tem corretor que... o cara tá ali panfletando no sinal, deixa eu pegar ele pra ser corretor que nem imobiliário. Né? Então, não, obrigada. Para essas empresas de volume, então eu percebo que o corretor, tem muito corretor chato, que é igual eu falei, de lista fria. Eu mesma recebo no meu telefone, gente, um monte de ligação de corretor. Então, tem esse processo, né, da profissão como um todo. Mas é igual você falou, quando você pensa em longo prazo, independente, porque o corretor, ele é uma empresa, ele tem que pensar como empresa, ele não pode pensar como uma pessoa física. O corretor é a sua própria empresa, a gente fala muito isso lá na imobiliária, né? Você ganha tempo focando e sabendo onde você quer chegar. Então, nós já tivemos corretores que chegaram e falaram assim, Camila, eu quero me posicionar no alto padrão, só que eu não tenho cliente. E a gente fala, se você fizer tudo que a gente direcionar, você vai conseguir, porque a gente já fez isso várias vezes e isso aconteceu. Só que não adianta o corretor postar e ficar sentar a bunda na cadeira e achar que o cliente vai vir. Simplesmente não. É muito network que o corretor tem que fazer, ele tem que estudar do produto. Esses dias aconteceu uma venda nossa que foi assim... Uma corretora que iniciou recentemente, né? Então, a gente acreditou, apostou nela. Ela não era corretora ainda, mas ela era uma corretora de seguros. Conhecia muita gente. E ela, Patrícia Carvalho, ela vai ouvir aqui o Patrícia, escuta aí. Testemunho dela que eu vou dar. E ela, assim, sedenta por informação, sedenta por descobrir esse mundo, por ler livros, enfim, por se tornar realmente uma corretora. E tendo, porque o ambiente muda muito também. Opa! O ambiente muda. Então, ela vê uma corretora, vendeu 10 milhões esse mês, a outra vendeu 2, a outra vendeu 3, ela fala, nossa, se elas conseguem, eu também consigo. Exatamente. Então, eu vou me capacitar para isso. Então, o ambiente também é muito importante. Muito, muito. O ambiente, para mim, é o fundamental. E ela faz parte da escolha. Faz isso. E ela sedenta, né, por conhecimento. Então, todos os meetings que estava tendo dentro do nosso perfil, ela estava indo. E ela foi em vários, e um específico, ela foi no do Piatra, né? Sim. Que lançou recentemente. E ela foi no do Piatra, ficou apaixonada pelo produto, foi lá, postou. No dia do lançamento, uma amiga dela liga, Patrícia, o que é esse Piatra? É um empreendimento assim, assado, vamos lá, hoje vai ser o dia D, vamos lá para você conhecer, vai ter uma palestra, enfim. A corretora foi, a cliente foi, e ela vendeu. Foi a primeira venda dela, foi esse Piatra. Que legal. Um apartamento de mais de 1 milhão, né? E aí, eu te pergunto, se ela não tivesse ido no meeting, se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse conhecimento, se interessado por aquilo, na hora que essa cliente ligasse para ela ia saber? Nada. Ela ia ficar correndo e o cliente percebe Lógico. isso. Ia, né, às vezes pedir ajuda para um gestor e tudo bem, a gente tá lá para isso. Mas ela estava preparada. Boa. Ela estava preparada para atender e, assim, ela foi, fez a venda, ficou super feliz. Eu brinco que ela abriu a porteira, né, de uma forma linda. E percebendo isso, que a gente tem sim que se capacitar. E não é se capacitar só de produto, é se capacitar de inteligência emocional. É se capacitar espiritualmente. Por isso que a gente tem esse momento lá na Inovare. Já me perguntaram, já dei algumas palestras que as pessoas me perguntaram assim, Camila, eu sei que você é cristã, evangélica, mas você só contrata pessoas que são? Não, eu não contrato só pessoas que são. Mas eu tenho um momento que eu acho importante na empresa, que ele é livre, que as pessoas podem querer estar ou não. Sim. Para que a gente tenha um amadurecimento espiritual. Porque é importante. Eu quero ir, me convida. Então, segunda-feira você já está convidado. Toda segunda, 14 horas, na Inovare, nós temos um momento de oração. Que massa! Você está convidado e os nossos ouvintes aqui também. Show de bola, eu estarei lá. E é um momento, né, de 1 hora que a gente tem 1, 2 músicas de louvor, uma palavra e depois uma oração.
E esse momento a gente percebe que fortalece a pessoa que tá sem esperança no próprio profissional, ou que tá passando por um problema pessoal. Então, ali a gente se une como família, né? A gente tá com uma corretora agora, passando um momento delicado com o pai, que a gente tá ali junto com ela mostrando, né? E isso faz com que o turnover nosso diminua demais. Porque a gente não pensa só no cifrão que aquele corretor tem que ter. É lógico que ele tem que entregar resultado, mas a gente não pensa só nisso. Assim, Camila, é muito difícil. Porque, assim, é muito difícil para as pessoas, para os corretores em específico, é muito difícil para você que ainda não tem resultado no mercado imobiliário, ainda que talvez não tenha feito o seu primeiro negócio, é muito difícil para você entender isso que nós falamos aqui, que vender imóvel, fazer a transação imobiliária, talvez não a última coisa, mas o dinheiro não é tão importante, não é o mais importante. Dinheiro é muito importante, mas não pode ser o mais importante. Porque quando você coloca ele em primeiro lugar, ele se afasta de você. Sim. E assim, eu sei que é difícil para você que ainda não está estruturado no mundo imobiliário. Mas me ajuda, Camila. E não pode ter venda a qualquer custo também, né? E me ajuda com isso, porque é difícil para ele entender, mas como fazermos o corretor principiante ou aquele que não está bem na profissão entender que não é só dinheiro, no seu ponto de vista. Como que você mostraria isso para ele? Porque, Camila, é difícil. Nossa. É difícil você chegar para um cara que tá quebrado, que tá sem grana, que não tá entendendo o jogo da transação imobiliária. Uhum. Fala assim, cara, fica em paz, não é só dinheiro. Uhum. Cara, tá vencendo conta, Camila. Tá. E isso desestrutura emocionalmente qualquer pessoa. Total. Fala pra esse cara como ele como ele pode fazer essa mudança e assim começar a fazer negócio. Por quê, Camila? O que eu falo? Pra você que não tá fazendo negócio, tem alguma coisa errada, Camila. Sim. Porque o mercado não está ruim. Porque quando eu falo que não existe mercado imobiliário, que existe um mundo imobiliário e que imóvel não é produto, é moeda, é por isso, por não parar. Não para. Não para. Se você não tá fazendo negócio, alguém tá. Se você quer saber se tá vendendo imóvel ou não, Camila, vai lá no cartório de registro ou liga para um despachante imobiliário e vê se tá tendo venda ou não. É ali que você consegue ver, não é com o corretor. Então, se você não faz, fique em paz. A Camila vai te dar uma dica agora de como você fazer isso. Por gentileza, Camila. Eu vou começar falando da nossa missão. Boa. Os nossos líderes falaram, né, no outro podcast, mas eu vou deixar bem claro. A missão da Inovare é cuidar de cada negócio para que ele se torne único e inesquecível. Boa. Quando você fala disso, você já não está falando de dinheiro, porque o dinheiro ele tem que ser a consequência do trabalho que você faz. Então, se importar verdadeiramente com o cliente é o ponto principal. E aí, igual você falou, como que a gente transparece isso para o cliente? Eu acho que o primeiro, para o cliente não, para o corretor, né? É ele ver, entender exatamente isso, que o imóvel é moeda. Boa. E, para mim, eu acredito que dinheiro é energia. Total. Dinheiro é energia. Então, se não adianta você... Por isso que a gente faz todo esse trabalho não só de capacitar em relação ao produto, mas de capacitar em relação ao todo da pessoa, a espiritual, ao físico, a inteligência emocional, as emoções, elas contam muito, né? A parte técnica mesmo, que é necessária, ela precisa sim, mas assim, de ver aquela pessoa como um todo. E hoje a Mara, ela faz um trabalho com a nossa equipe de coach, né? Ela é coach. Legal. Então, quando a gente vê que tá alguma corretora que tá um tempo já sem vender, vem cá, me fala um pouco mais o que tá acontecendo, qual o desafio que você tá passando, como que a gente pode te ajudar, porque a gente sabe que a constância, se ela estiver fazendo tudo que a gente tem as tarefas da semana, a gente sabe que as corretoras que fazem as tarefas da semana são as corretoras que têm sucesso. Tem resultado. Tem resultado. Não tem como você tá ali trabalhando, tá no seu... Acontece demais de cliente simplesmente ligar lá na imobiliária. Acabei de ver o imóvel, aconteceu acho que sexta-feira, sem ser nessa, na passada.
O cliente viu no meu Instagram um print de uma oportunidade, ligou lá na imobiliária, a corretora de plantão estava lá. Ela já sabia daquele, porque a gente já tinha conversado sobre aquele produto, ela levou o cliente na hora, o cliente fechou no mesmo dia. E assim, Top. então, por que ela conseguiu fechar? Porque ela estava lá no plantão. Ela não estava em casa vendo série, vendo Sessão da Tarde. Entende? Então, isso eu acho que é a maior incentivo do corretor entender que o trabalho, como qualquer outro, ele é suado, ele é árduo, Exatamente. Ele não é fácil. Às não vezes é vida de internet. Tem algumas vendas que acontecem de forma mais simples, de forma mais rápida. Mas, assim, a gente tem um trabalho difícil. Né? É um trabalho e não adianta você não querer se capacitar. Então, assim, eu tô sem nada, eu tô sem nenhum cliente. Vai para um lugar movimentado, vê se não aparece uma pessoa para você conversar. A transação imobiliária tá acontecendo com você ou não? Tá acontecendo para você conversar, porque você vai falar de você tem alguém para me indicar. E assim, é isso, quem não é visto não é lembrado. Eu acredito muito no poder do network. Boa. Eu acredito muito no poder do relacionamento. Grupos, né? Fazer grupos de oração, grupos de... Vou participar de um grupo ali de inteligência emocional, vou participar de um grupo de kart, um grupo de tiro, enfim. Tem vários hobbies, várias coisas que você pode usar para você fazer network também. Então, assim, eu acredito muito nesse poder do relacionamento. E se o corretor estiver com essa mente toda bagunçada, se ele não tiver a mente de otimismo, ficar só pessimista, ele não vai conseguir bons resultados. Se ele tiver a mente, né, de escassez, porque como eu falei que dinheiro é energia, a mente de escassez, de pensar que as coisas não vão acontecer para ele, também não vai acontecer para ele. E eu acho que é muito isso, sabe? Você estar ali disposto, otimista, acordar seu dia de manhã, agradecer a Deus pela sua vida, ser grato, né, sair para trabalhar falando, Deus, que o Senhor coloque na minha vida, no meu caminho, pessoas que precisam do meu trabalho, e ir com essa energia, e na hora que a pessoa chegar, você realmente olhar para ela, não olhar para o dinheiro. Boa. E as coisas acontecem. Show de bola. Então, pessoal, vocês escutaram que... e é normal, né, o início de carreira. Não entender isso. Parece muito bonito, parece muito simples. Falar assim, cara, dinheiro não é o mais importante. E realmente, quando você acabou de falar da energia do dinheiro, né? Isso é muito... Tem duas energias, a energia de abundância e a energia de escassez. Por mais que você esteja passando por um momento de escassez, você não deve deixar que a energia do dinheiro para você seja de escassez. Que só vai acontecer isso. Que quanto mais você entrar nesse universo, mais você vai ficar nele, né? Camila, e hoje vocês começaram lá só com mulheres e como é que tá hoje, voltando aí para Inovar, como que tá hoje o caminho de vocês? Hoje ainda é só mulheres? Conta um pouquinho como que tá o projeto Inovare 2025 a 2030. Tá. Primeiro eu fui curada, né, desse momento lá do início, as feridas já se curaram, graças a Deus. Que massa! E hoje eu tenho confiança em homens também, né? Pra colocar, inclusive, como líderes na empresa. Que é o caso do Neto Urias. Não só o Neto, hoje nós temos 3 líderes homens. Que legal. Temos o Fernando, que ele é nosso líder de locação, nosso diretor de locação. Que massa! Nós temos o Alceu, que ele é nosso diretor de marketing. Que legal! Ele lidera a equipe de marketing. Nós temos o Neto junto com a Mari, né? No fazendo comercial. A liderança do comercial das nossas corretoras. Os dois compartilham a gestão, então Sim. o Neto, ele tem algumas habilidades e a Mari tem outras habilidades. Se completam. Eles se completam, então a gente tem uma equipe única. Hoje nós estamos com 15 pessoas, querendo chegar em 20. Legal. Selecionados. Boa. Nós não somos o tipo de imobiliária que vai colocar contratas corretor. Os nossos corretores, eles são por indicação. Nós fazemos um processo ali de conversar, né, de tudo isso, mas até hoje, na verdade, 100% dos nossos corretores foram por indicação. Boa. Indicação dos nossos próprios corretores, pessoas do mercado que chega lá e falam, nossa, tem uma corretora que me atendeu bem e tal, eu acho que ela faz parte, eu consigo ver ela aqui na Inovar. Então a gente... Ela tem o nosso perfil. Isso. Legal. Então, nós queremos chegar em 20 até daqui 2, 3 meses, né? Mas vamos falar de planejamento. Nosso planejamento de 2025 a 2030. Nós sabemos os números, não vou abrir aqui, mas nós sabemos os números que nós queremos chegar. É entender mesmo
E o formato, né? Formato. Quando nós falamos de grupo, a gente sai um pouco só da seara compra e venda e aluguel de imóveis, né? Transação imobiliária. O grupo em si, nós temos várias estruturas para o grupo. Então, a gente hoje já tem 2 empresas dentro do grupo, que é uma empresa de locação e uma empresa de venda. Além dela, nós também teremos a empresa de investimento. Boa. A nossa universidade, que já está no forno aí para sair. Então, a gente vai ter uma universidade para capacitar, que ela vai ser não só os nossos, ela vai ser aberta. Ah, legal, que massa. Ela vai ser aberta. Isso é muito importante pra gente, pro nosso mercado. Ela vai ser aberta, a gente quer trazer grandes nomes. Então, assim, vai ser um outro braço da empresa. Legal. E assim, por isso que o grupo ele vai ser o guarda-chuva, porque qual que é a ideia? A gente quer atingir essas pessoas que eu te falei, que são 60 mil pessoas aqui em Uberlândia. Boa. O que esse público consome? Então, assim, a parte de construção, nós também vai ter dentro do grupo, né? O que esse público consome? Ele compra o terreno, ele constrói, ele, né, a gente tem os nossos open house também, né? Que a gente é bem, bem forte. E aí, a gente quer trazer para dentro desse guarda-chuva tudo voltado ao ramo imobiliário, tudo que esse público consome dentro desse ramo. Então, a gente tem algumas empresas ainda para serem lançadas dentro do grupo. Nós queremos chegar em 40 corretores, esse vai ser o nosso número máximo. Não isso vai passar. no prazo aí de 5 anos, né? Com organização, com entendimento. Com processos. Entendendo o perfil, não é qualquer um. Fazendo realmente uma seleção. Uma seleção. Legal. Então, o número que nós entendemos que é um número saudável e para o que a gente quer são 40 corretores, né? Com 4 gestores, 10 para cada um. Boa. E um diretor comercial. Então, essa é a nossa estrutura. Na locação também, nós estamos fazendo um investimento muito grande agora a gente já é muito focado em casas em condomínio, né? E para continuar nesse perfil de alto padrão, e agora a gente está contratando captador, contratando mais balcão para fazer esse movimento mais elevar também. Show. E o céu é o limite, né, Silvinho? Quando você perguntou assim, Camila Félix, faltou uma palavra que eu falo muito, que eu sou muito sonhadora. Eu sou uma pessoa que tenho muitos sonhos, não só para mim, mas para a empresa, né? Para as pessoas que fazem parte. E eu tenho certeza que com trabalho sério, com ética, com honestidade, com Deus na frente, não tem como não acontecer. Não tem como não dar certo, né? Não tem como não dar certo. Camila, estamos chegando ao final do podcast. Muito obrigado pela sua presença. Imagina. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por mostrar para o público o tamanho do potencial da nossa empresa, da nossa cidade. Sim. Uberlândia é uma das referências a nível nacional. Estou rodando muito São Paulo, Goiânia. Semana que vem eu estou em São Paulo de novo, buscando inovações, assim como vocês fazem, para fazer diferente e melhorar o ambiente do nosso mundo. Uhum. Eu queria que existisse em Uberlândia 20 Inovares. Obrigado, Silvinho. Porque a partir do profissionalismo de vocês, isso reflete no meu negócio. Sim. Eu sou um corretor autônomo, tenho os meus negócios, tenho os meus clientes, tenho o podcast hoje, que é uma fonte muito legal de conexão, e que o nosso trabalho é conexão. Então, aqui eu faço por isso. É um canal nosso, é um canal da Inovare. Eu falei isso pro Neto, eu falei isso pra Mari, falo pra você. O dia que vocês tiverem e quiserem fazer algo, a Moeda Imob, o podcast, é nosso, é do mercado. Aqui não tem viés, aqui não tem dono, aqui não tem caminho de alguém. É nosso mesmo, porque eu acredito nisso. Eu acredito que quanto mais profissionais especiais no mercado, melhor para mim. Eu entendo que vocês não são meus concorrentes. Régua, né? Exatamente. Sim. Vocês não são meus concorrentes. Eu entendo que vocês são parceiros principais, porque eu fico feliz quando se vende casa no condomínio que eu moro. Porque, cara, o negócio tá rodando. E uma hora vai cair para mim. E tá tudo bem. Então, assim, obrigado por isso. Obrigado pelo seu tempo. Suas palavras finais pra gente finalizar o podcast.
Eu adorei participar desse podcast, né? Foi muito rica, muito boa a nossa conversa. Obrigada para vocês que pediram, né, para que eu estivesse aqui. E pediram mesmo, Camila da Inovário. Agradeço muito o carinho de todo mundo. As portas da Inovário também estão sempre abertas para tomar um café, né? Aquele dia você foi lá, foi super legal. A gente tá sempre à disposição. Boa. A gente tá numa casa linda, né? Então, assim, lugar especial mesmo. Sintam-se convidados para estar com a gente, para conhecer. Nós somos uma empresa super aberta. Temos esse momento também que ele é aberto ao público, né? Igual eu falei, de oração. Mas eu acho que, como eu te falei, né? Parabéns pelo seu trabalho. Muito parabéns obrigado. Tanto por ser corretor, como para trazer isso aqui para o mercado imobiliário, que é muito importante, porque através dele a gente conhece várias histórias que nos inspiram também, né? Eu direto assisto e falo, nossa, ele também começou, né, lá atrás, como eu, e tá crescendo. Tem um respeito mútuo, né? Sim. Então, parabéns por esse trabalho que você tem feito. Obrigado. É muito gratificante, muito honroso para nós como corretores, né, como imobiliárias. Sim. E sintam-se convidados, né, para estar na Inovário, para estar com a gente. Segue o nosso Instagram lá, Inovário Negócios. Isso. Acompanhem, né, o grupo, acompanhem todo o trabalho que a gente tem feito. O seu também, fala. O meu é @Camila Félix, com K e com Y. Meu nome é enjoado. KMYLA Félix. E é isso. Estou à disposição. Obrigada por todo o carinho. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado mesmo, Imagina. Viu? Pessoal, muito obrigado. Você chegou até aqui. Uma honra para nós, por você estar aqui. Pegue este podcast que você assistiu e encaminhe para as pessoas que você acha que vai ajudar. A história da Camila, a história da Inovário pode ser algo que impulsione e ajude as pessoas. Esse é o papel da Moeda Imob, é mostrar para o público, para o mercado profissional de corretores que dá certo. Aqui é um caminho bom. Se você é profissional e quer ingressar em uma profissão maravilhosa, a corretagem é uma delas. Sinta-se feliz por isso e venha fazer parte do mundo imobiliário conosco. Um abraço, muito obrigado. Até o próximo episódio. O podcast A Moeda Imob está toda quinta-feira às 19 horas no Spotify e no YouTube. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. E até o próximo. Um beijo no seu coração. Valeu, abraço.